Existe um conceito que eu ouvi uma vez. Nós vivemos uma vida em espiral. Um caminho de vida espiralado, onde nós passamos pela mesma situação de vida mais de uma vez. Eu não me lembro, e também acho que não é tão importante eu me lembrar, a primeira vez que eu ouvi falar sobre vida em espiral. Mas eu me lembro a última vez que eu ouvi falar, e essa última vez foi com a Nancy, onde ela fala sobre a vida em espiral. E a forma como ela explica fez muito sentido para a forma como eu acredito que a vida seja. E ela traz o conceito de que a gente vai passar, pensa que você nasceu, aí você é esse pontinho, e aí a vida, ela vai começar a se desenrolar, e ela vai se desenrolar como uma espiral. E aí, perceba, se a vida é espiral, então quer dizer que a gente vai passar pelo mesmo ponto diversas vezes. Só que cada vez que a gente vai passar por esse ponto, nós estamos mais longe desse ponto e com mais bagagem pelo movimento que a gente fez de se afastar, aprender, passamos pelo aquele ponto, até o momento onde a gente passa por aquilo e nem sente mais que está passando por aquilo. Eu já acreditava que a vida sim era feita de ciclos. Não acreditava, né? Eu acredito. Essa é uma convicção minha, que a vida é feita de ciclos. Então, tudo passa. Essa é uma frase que a primeira vez que eu ouvia quando eu era espírita, e aparentemente foi uma fala que Maria, mãe de Jesus, falou para Chico Xavier em algum momento, que ele pergunta, acredito que seja isso. Se eu estiver errado e algum espírita estiver vendo esse vídeo, pode me corrigir, mas eu lembro de ser algo relacionado a isso. E aí é porque Chico pede a Maria alguma orientação, alguma coisa, e tudo que ela diz a ele é tudo passa. Anos depois, Chico entende isso. Mas eu também já ouvi uma história onde um rei pede para um mago, alguém, né, dá para ele alguma coisa de poder. Resumindo muito a história, é um anel onde ele tá numa situação muito ruim, ele abre o anel e lá dentro tem um papelzinho escrito tudo passa. Por quê? Tudo na vida passa. Se você completou com uma piadinha de tio, eu sei a sua idade, tá? E tudo na vida passa é uma das maiores verdades, se não a maior verdade universal que existe. Porque os momentos ruins vão passar, mas os momentos bons também. Os momentos de dor vão passar, mas os momentos de não vou falar gozo não, mas os momentos de joy, como é joy em português, mas os momentos de saúde também irão passar. Então entender que a vida passa, pra mim, tem muito a ver, não sei como, mas eu faço muito essa associação de que a vida passa me remete à vida possui ciclos. Então eu estou num ciclo de dor, logo eu vou entrar num ciclo de alegria. E depois um ciclo de dor de novo. Não necessariamente escritinho assim, tá? É felicidade, tristeza. Não, pode ser felicidade, muita felicidade, platô. Nada acontece. Aí tristeza. Aí felicidade de novo. Aí platô. Só sei que são ciclos. E a gente não fica interminavelmente dentro de um ciclo. Uma hora aquilo passa, tá? A vida é assim. É a forma como eu enxergo a vida. É a forma como eu quero que você pense sobre pra adaptar pra você mesmo. Ou então só pra avaliar a sua vida, pra ver como é que você pensa, o que você acha. E aí eu quero dizer, porque na verdade eu quero que você acredite que a vida é feita de ciclos. Eu não tô aqui pra ser imparcial não, eu quero que você acredite que a vida é em espiral. Por quê? Porque recentemente eu me peguei percebendo que eu estou passando, que na verdade eu estava passando e agora eu já passei, eu já consegui entender, estava lá presente e entendi a passagem em espiral por um momento que eu já vivi, um momento que eu vivi há 6 anos atrás, um momento onde eu me sinto extremamente feliz e confortável com a minha vida. Só que há 6 anos atrás eu passei por essa situação, eu havia acabado de me mudar, estava morando sozinha em outra cidade. Foi o meu ápice da autonomia, foi ali que eu comecei a minha real autonomia, saí de casa, fui morar sozinha em outra cidade, tava trabalhandinho, e eu senti, eu vou descrever pra vocês a imagem como eu sempre falo pra minha psicóloga, pra Rose, a imagem que eu sempre falo pra Rose é que eu tenho cravada na minha alma, e sou eu dançando na sala do meu apartamento, sem móveis, aonde só tinha uma cadeira e um espelho, e eu estou dançando, escutando a música 911 da Lady Gaga, e eu estou girando, eu tô com um vestido azul e eu estou girando e girando e cantando alto e sorrindo pra vida e sentindo
uma felicidade extrema. Aquele momento foi o auge da minha alegria. E eu imaginava que eu nunca mais fosse sentir aquilo. Eu já tinha a ideia de tudo passa, eu sei que eu já tinha a ideia porque eu já tinha tatuado, eu tenho tatuado aqui, tudo passa. A luz não vai dar pra ver. Vocês vão acreditar que tudo passa aqui. Então, eu já tinha a ideia de que as coisas passavam. Só que quando a gente tá vivendo a situação, eu confesso, eu não lembro que a situação vai passar. Nem a ruim, nem a boa. Aqui, né, eu estava vivendo a situação boa, ela ia passar. E ela passou. Só que quando ela passou, não foi uma passagem que eu consideraria natural. Eu me senti, dali um tempo, extremamente culpada por estar vivendo aquela vida. Perceba, eu estava num contexto extremamente religioso, aonde eu havia saído do espiritismo. E eu havia saído do espiritismo, estava voltando com algumas práticas mais pagãs, um pouco mais próxima do tarô. Eu não trabalhava com tarô, não jogava para as pessoas, eu jogava mais para mim. Mas eu acho que o ponto central é que eu me afastei da religiosidade, me afastei da religião. E por ser criada dentro de um contexto muito cristão, aquele cristão fervoroso, e também por ter saído do espiritismo, que, sendo bem sincera, fez bem pra minha cabeça, mas os danos causou um pouco mais de dano do que coisas boas, ou então acho que ficou para páreo. O tanto de bem que o espiritismo me fez, o tanto que o espiritismo me salvou, ele também me tacou no fundo do poço. Então, e eu não tô falando a religião fez isso, o meu entendimento sobre a religião, a forma como eu vivencio as religiões, fez isso comigo, mas eu também não vou tirar a responsabilidade das religiões cristãs criadas por homens brancos europeus, não vou tirar a responsabilidade dessas religiões de cagar com a cabeça das pessoas, principalmente as pessoas que chegam extremamente necessitadas, vazias, querendo ser preenchidas por algum propósito de vida. Destilando meu ódio, depois de destilar o meu ódio um pouquinho. Por que eu tô dizendo tudo isso? Porque o que fez passar esse momento pra mim foi eu me sentir culpada de estar vivendo aquela vida tão sem Deus. Era exatamente isso, eu estava me sentindo uma pecadora por eu não estar praticando a minha religião do momento, né, que eu me considerava uma pessoa mais espírita do que espiritualizada. Eu queria ser uma pessoa mais espiritualizada, então eu estava buscando novas vertentes. Eu comecei a pesquisar budismo, estava fazendo meditação, estava fazendo Ho'oponopono, mas eu ainda estava muito dentro de um viés religioso. Então eu me senti culpada, eu senti que eu estava pecando, até mesmo porque a culpa é algo intrínseco às religiões. Tá? O cristianismo, ele é forjado na culpa, tanto o catolicismo quanto o espiritismo. E as religiões evangélicas também, as religiões, elas são pautadas na culpa, infelizmente. A religião salva muitas pessoas, porque eu entendo que as pessoas precisam de religião em algum momento, algumas pessoas, não todas. Eu precisei de religião em 2 momentos da minha vida, só que a religião te faz sentir muita culpa. Culpa de nada, sabe, tem culpa eu? Não, mas ainda assim eu estava me sentindo culpada. E aí, por estar me sentindo culpada, eu comecei a tomar atitudes sabotadoras para o meu próprio momento de vida. Dito isso, cortamos para Bianca de 2026. 6 anos após aquele momento. 7 anos, né? Porque foi 2019 tudo isso. 7 anos após aquele momento, eu me pego dançando no meu ateliê enquanto eu faço um momento de adoração a Afrodite. Estou dançando, me sentindo extremamente dona da minha vida, até mesmo pelas questões do vídeo passado. Sentindo extremamente dona da minha vida, feliz, como se eu estivesse no lugar certo, na hora certa, vivendo o que eu preciso viver. E aí eu me sinto extremamente feliz, e aí eu entendo o que eu estou vivendo. E no momento que eu entendi o que eu estou vivendo, eu ganhei consciência daquele momento. Eu ganhei consciência da minha espiral. Eu senti, foi um baque, foi como se eu realmente tivesse sentido o puxão da vida, me mostrando que eu estava no momento daquela espiral, passando por aquele lugar novamente. Algumas coisas me fizeram ter consciência disso. A primeira é toda a devoção a Afrodite. Eu tenho certeza que toda a devoção a Afrodite, que me transmutou de dentro para fora, de uma maneira que eu sou outra pessoa hoje. Então toda a devoção e a estar consciente e o
estar habitando o meu corpo, estar plena, estar consciente, estar vivendo o poder do agora sem ter lido o poder do agora inteiro. Mas só de saber o conceito do poder do agora, que é estar observando a própria mente, estar consciente do que eu estou vivendo, fazendo as coisas da minha vida com a consciência do porquê eu estou fazendo e sem ser no automático, sabe? Eu saí do automático, eu saí bastante do automático, principalmente quando eu saí das redes sociais. Sim, eu vou falar de novo sobre saia do Instagram, porque isso realmente mudou a minha vida e eu vou ser a maior defensora do vai alienar-se. Sai do Instagram. Vamos, aqui tô cortando toda a sua vontade de estar no Instagram, tô cortando toda a sua vontade de estar sabendo da vida dos outros, que não importa, e tá ganhando o dinheiro dele no tigrinho, estou cortando, estou limpando, ai caralho. Então, ter esse movimento fez com que eu estivesse presente na minha vida, cara. De verdade, quando você, e eu sei que você vai passar por isso, sentir o baque que é estar habitando o seu corpo, aí você vem falar comigo, tá? Aí você vem me agradecer, tá bom? Então, voltando. Então eu senti isso. Eu senti que eu estava vivendo aquele momento de novo. E aí, por estar consciente, tudo aquilo que eu já acabei de falar, eu parei e me dei conta. Eu estou vivendo aquele momento novamente. E aí, meus amigos, como eu chorei. Eu me ajoelhei em frente a Afrodite. Eu chorei que nem um bebê. Porque eu me dei conta de que aquele momento, onde eu estava sentindo toda a vida e eu estava tão feliz, eu me culpei por não estar vivendo uma religião, por não estar fazendo nada pelo outro, estar fazendo só por mim mesma, e eu falei para mim, não fisicamente, eu não falei de palavras, né, mas eu, na minha cabeça, as minhas ações, eu me falei que eu era errada de estar feliz. Como que um Deus, o Deus do meu entendimento, nunca foi o Deus barbudo? No entanto, é uma lavagem. Me desculpe se você tem uma religião. Não quero que isso pareça um ataque a você, mas é uma experiência que eu vivi e que outras pessoas acabam vivendo por questões minhas, enfim. Não quero que isso pareça um ataque à religião, porque há religiosos muito valorosos dentro dessas religiões, tá? Mas é um ataque, acho que à religião em si, sim. O princípio dogmático, ele é muito... Cara, ele é muito cruel. Fazer com que você se sinta culpada por não estar seguindo os preceitos daquela religião. Que prisão, sabe? E foi isso que eu disse pra mim, cara. Eu me disse que eu estava errada em ser feliz. Como que o Deus do meu entendimento, que é o universo, que é uma força criadora, o Deus do entendimento dos espíritas é a força primária. Como que esse Deus, me diz, como que esse Deus ia me punir por estar feliz? Como que um Deus pune a filha dele por estar feliz? Entende? Como que alguém pode ser punido por estar feliz? Meu Deus! E ali eu chorei que nem um bebê. E depois eu chorei de novo quando eu tava contando pra Rose, tá? Eu só não vou chorar agora porque já passei por isso. Já superei. Já entendi e isso se tornou mais um tijolinho um calçadinho na minha trajetória de vida. Porque, cara, eu me senti mal por estar vivendo a maior felicidade da minha vida. Você consegue perceber isso? Você já passou por isso? De se sentir mal por uma coisa que te faz feliz? E nem eu me senti mal porque eu estava feliz enquanto eu matava uma pessoa. Não é esse tipo de psicopatia, sabe? É tipo, eu me senti mal por estar fazendo uma coisa que faz bem pra mim e só. E eu tô sendo egoísta na visão cristã de alguma religião aí. E aí, assim, eu não entendo que a vida de todo mundo tá separada. Eu entendo que todos nós estamos ligados no todo, na fonte infinita, entende? E aí, se eu estou feliz vivendo a minha vida plena, eu estou contribuindo para essa fonte, para esse todo, para esse universo, com mais felicidade. E isso pode chegar ao outro, de alguma forma, mas pode. Mas não, naquele momento eu estava tão imersa, é difícil até achar a palavra, mas aquele momento eu não conseguia enxergar isso. E aí eu destruí. Eu não quero ficar culpando tanto a Bianca do passado, coitada. Como a Rose mesmo disse, aquela Bianca não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Afinal de contas, possivelmente aquela era a primeira vez que eu estava passando por aquele lugar. E aí eu passei por aquele lugar. Eu acabei tendo algumas atitudes, tomando algumas decisões que me fizeram pedir demissão, voltar para Campinas. Mas eu honro tudo que eu vivi naquele período, todas as amizades que eu fiz. Eu casei naquele período.
período. Eu voltei pra Campinas morando com o meu marido, porque eu tinha muito medo de voltar pra Campinas e a gente se separar. Por algum motivo na minha cabeça, se a gente voltasse pra Campinas, cada um ia voltar a morar com seus pais. Não me pergunte por quê. Tava na minha cabeça isso. Então, muitas coisas foram conquistadas naquele momento, sim, eu reconheço todas essas coisas, eu honro todas essas coisas, eu honro até mesmo toda a tristeza que eu vivi, todo o burnout que eu tive por ter pedido demissão durante o meu período de aviso prévio. Foi tudo muito chato, muito difícil, muitas coisas foram extremamente dolorosas, mas foram necessárias. Hoje eu vejo como elas foram necessárias, porque se eu não tivesse passado por nada disso, eu não teria ampliado ou ganhado mais bagagem, mais conhecimento, mais robustez no meu caminhar de vida. Se não fosse por tudo isso, eu não teria chegado até Afrodite, que foi quem me fez enxergar a vida novamente. E antes de passar por Afrodite, eu voltei para o espiritismo, porque eu estava achando que era isso que faltava. E lá foi muito bom ter passado uma segunda vez, feito o curso de espírita de novo, levei a minha mãe, foi muito importante, o momento que eu passei com ela ali, cara, por isso que eu não consigo atacar a religião, principalmente a espírita, de uma forma sem me sentir um pouquinho mal, porque eu sei o quanto ela me ajudou. A primeira vez que eu estava muito mal, o espiritismo me ajudou. E assim, é muito engraçado que as 2 vezes que eu fui para o centro espírita eram as vezes que eu queria me desviver. Então eu queria desviver, ia no centro espírita e a minha fé em mim mesma, no universo, em Deus, no Deus do meu entendimento, que é o universo, que é realmente força primária, ela foi restaurada, reafirmada, e o mais legal de tudo isso é que eu consegui de uma forma tão madura, que assim, eu realmente me orgulho de mim nesse ponto, porque de uma forma tão madura eu entendi o espiritismo, eu entendi o que ele queria, eu entendi as religiões, até mesmo porque a Rose me ajudou muito nisso, tá? A Rose, ela diz que ela só tem 20% e os outros 80% sou eu. Mentira! Ela tem 99%, os outros 1% que sou eu. Ela me trouxe muitas perguntas, muita reflexão, muita ajuda pra fazer com que eu conseguisse questionar a religião em mim. Questionar o porquê que eu tinha que estar numa religião, questionar as religiões, questionar o cristianismo, questionar até mesmo como eu enxergava Cristo. E Cristo para mim é um irmão mais velho, é um parça que realmente é uma inspiração, ele é realmente um modelo e guia, mas não porque ele se sacrificou por nós, não por isso, por tudo que ele foi, não por ele ter morrido, é por tudo que ele fez, e não pelo sacrifício no final, porque sacrifício é uma coisa muito intrínseca na minha pessoa. Como uma criança que cresceu com avós muito católicos, eu precisava me sacrificar pelos outros. Então, no momento onde o ápice e o cerne da minha vida é viver por mim mesma, não estar me sacrificando pelo outro, é claro que eu ia me achar culpada. Só que aí, que é lindo, que a espiral da vida me fez passar novamente por esse lugar com uma outra visão de mundo. E essa visão, agora pautada no paganismo, principalmente, né, porque sou uma devota de Afrodite, e também de outros deuses, principalmente do panteão grego, tendo descentralizado as minhas questões de vida de um Deus único, que estava difícil, por mais que eu não entendesse esse Deus único como o Deus dos cristãos, já falei isso várias vezes, né, ainda assim havia uma centralização do meu entendimento, e toda a minha conversa com a Rose, todo o meu devocional, toda a minha trajetória de devoção a Afrodite, me fizeram finalmente desconectar isso. E a partir do momento que eu consegui fazer essa desconexão, a vida me levou por esse caminho de novo. E eu acho isso muito bonito da vida. Tem gente que fala que life is a bitch, porque parece que a vida só tá passando rasteira na gente. Ela não tá passando rasteira na gente. Ela tá fazendo com que a gente viva de novo, algo que a gente já viveu lá atrás. E se a gente não aprendeu, pau no nosso cu. A culpa não é da vida. A culpa é nossa que não aprendeu. Poucas coisas, hoje em dia eu penso muito isso, poucas coisas não são responsabilidade nossa. Poucas coisas a gente não tem a possibilidade de aprender com aquilo. Então, a vida me fez passar por aquilo de novo. Na espiral da vida, eu passei por essa situação, onde eu me entendi como centro da minha vida, como sendo a comandante, a vivente. Eu estou vivendo uma experiência única como Bianca. Eu não vou ter outra encarnação como Bianca. Na próxima encarnação eu vou ser X, posso até ser um cara. Espero que não, quero nascer menina de novo.
eu gosto de ser mulher. Então, em poucos momentos eu vou ter essa experiência como Bianca. Eu não vou ter outra encarnação em que eu estou aqui falando diante de um celular, dentro do meu ateliê, cheio de decorações fofinhas, que eu mesma fiz, muitas delas. Eu não vou ter outro momento como esse, porque essa encarnação, cada encarnação é única. Então, quando eu entendi tudo isso, quando eu me vi passando por tudo isso, e principalmente quando eu entendi o porquê que eu não tinha, o porquê que eu tinha matado aquela experiência, que foi por me achar culpada de ser feliz, tudo isso caiu como uma tampa de bueiro na minha cabeça. Porque foi um entendimento, cara, um véu ali, o véu da vida se rasgou diante de mim. Eu escutei os trompetes? Trovões? Como é o nome daquele negócio ali, ó? As trombetas. Eu senti eu escutei as trombetas do Apocalipse tocando, porque foi uma revelação pra mim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Só quero falar, gosto do som da minha própria voz. Quero dizer pra vocês que estar consciente da vida, ter em mente que a vida é uma espiral, já é um ponto. Porque faz com que você comece a reparar nas situações de vida que são repetidas dentro do seu viver. Quando a gente percebe situações que são repetidas, muito provavelmente são situações pra gente aprender algo. E a gente vai passar por aquilo de novo. Um relacionamento tóxico, um trabalho que não leva em nada, uma situação de vida bunda. É porque, muito possivelmente, a gente tem algo pra aprender naquela situação. No meu caso, foi com uma situação feliz. Olha, veja só você. Parece que a gente vive situações de vida só ruim, né? Não, eu só vivo a mesma situação ruim todas as vezes. Não, vivi uma situação ruim, eu vivi uma situação boa, só que eu não aprendi, eu não soube reconhecer aquele momento bom na minha vida que ia passar. Porque o ponto em questão aqui, não é que agora que eu reconheci que eu estou feliz, estou vivendo a minha vida, que eu vou ser feliz, plena pra sempre. A gente tá falando do mundo real. E esse momento gostoso que eu estou passando, ele vai passar. Esse momento gostoso que eu estou vivendo, ele vai passar. E tudo bem, a vida é sobre isso. Quando esse momento passar, eu não vou estar inconsciente disso. E esse é o grande ponto, por isso que entender os ciclos, como a vida funciona, é muito importante. E mais do que isso, estar consciente, estar habitando o próprio corpo é muito importante. Porque quando esse momento passar, e tá tudo bem, ele vai passar, na verdade não tá tudo bem, né? Eu não queria que ele passasse, mas ele vai passar, eu vou ter consciência de que ele passou. E mais do que isso, eu estou aproveitando cada gota desse momento da minha vida. Enquanto eu puder dançar, eu vou dançar. Enquanto eu puder cantar, gritar, girar, eu vou girar. Eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou ser feliz. É muito engraçado porque há uns dias atrás eu tive crise de labirintite. Eu fiquei 4 dias de cama, sem conseguir levantar, porque tudo girava. Deitado, o mundo tava girando. Que inferno que era, tudo girando. Eu não podia fechar meu olho que girava, não podia abrir o olho que girava. O Fábio teve que fazer tudo por mim. Me levar no banheiro, segurar minha cabeça. Porque eu, sentada no vaso, eu começava a cair assim. Que bosta que é isso? Então assim, toda aquela felicidade, eu tinha planos, eu queria sair pra comer com ele, eu queria nananana. E aí eu tenho uma crise de labirintite. Aquele momento de hiperalegria passou e foi interrompido por um momento onde eu precisei ser acamada. Acamada, né, entre muitas aspas. Precisei ficar de cama por um tempo. E aí o que eu ganhei com esse momento? Mais consciência, porque eu aprendi novas coisas naquele momento que eu estava ali. Eu aprendi que eu posso ser amada e cuidada, coisa que até então eu não sabia que eu podia. Por mais óbvio que seja, falei nos vídeos atrás aí sobre isso. Então, ter essa consciência faz isso, faz com que a gente viva, dê valor às coisas de uma forma muito diferente e muito verdadeira, com muita vida, com muita vontade. Tipo assim, cara, eu sei que eu tô vivendo esse momento, eu sei que eu tô vivendo isso e esse momento vai acabar. Então eu vou viver o máximo que eu conseguir desse momento. E não é pra pensar nisso, do tipo, eu não tô aqui querendo criar um terrorismo e botar um medo em você de que o momento bom vai passar. Porque, gente, o momento bom vai passar. Você sabe disso. Você já viveu muitas coisas boas e elas passaram, não passaram? As coisas ruins também passaram, não passaram? Porque é sobre isso, gente. Pelo amor de Deus. Não vamos fingir que não é. Não vamos ficar vivendo no mundo de Poliana, não. Sai dessa porra desse mundo de Poliana. Vem pra vida real. A vida real, ela é muito boa quando a gente consegue ter consciência dela e aprender a se alienar também, né? Lembra do que eu falei. Se a gente ficar só vivendo na realidade demais, as vidas ficam chatas. Mas também, Poliana eu acho muito chata. Nossa senhora.
onde eu tava, me perdi. Então viver aqui, agora, realmente consciente, observando a própria vida, tendo consciência do que você tá vivendo, em alguns momentos parar e observar o que eu tô vivendo. Lembra que eu falei que eu fazia isso quando criança? Eu voltei a fazer isso agora. Faça isso também em algum momento, para, olha ao redor e fala, caraca, eu tô vivendo, é a minha vida. Eu fiz alguma coisa hoje que eu me arrependo? Porque aí amanhã eu já não faço. E não é, nossa, minha culpa, minha solene culpa, nossa, eu gastei 5 horas do meu dia hoje fazendo porra nenhuma. Tá tudo bem, amanhã, você vai ter o dia de amanhã. Tá bom? Porque muito provavelmente a gente só vai morrer quando a gente estiver velho. Se assim o curso da vida nos permitir, que a deusa permita que nós vivemos muito. Então amanhã é um novo dia, amanhã você tem a oportunidade de fazer diferente. Faça diferente, mas faça diferente. E faça com consciência. Presente, habita o seu corpo, por favor. Habita o seu corpo, toma posse da sua vida, entenda que a vida é em espiral. Espero que realmente faça sentido para você, mais do que ser um conteúdo que você absorveu na sua mente, que seja algo que você sentiu, porque assim que você sente, você realmente passa a viver aquilo. E eu realmente quero que você sinta isso, porque faz tanto sentido pra mim, então eu quero que faça sentido pros outros. Se não fizer sentido pra você, tá tudo bem também. Espero que você tenha a sua própria forma de ver a vida e que essa forma faça com que você esteja consciente e presente, independente de que forma for, desde que faça você estar consciente e presente na vida. Beleza? Se você chegou até aqui, tamo junto. Estamos girando pela vida. Muito obrigada por ter me escutado. Se você chegou realmente até aqui essa parte do vídeo, a sua vida está em espiral, você querendo ou não. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.